Oi, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, na presença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, guarde e proteja, e que Deus esteja à frente de tudo, dos projetos, dos sonhos, das vontades dos irmãos. Eu quero falar a respeito de um vídeo que eu vi aqui no Kawai. Eu vou colocar ele aí e falar a respeito lá dentro da palavra de Deus, do que fala. E o cientista fala ali do que eles têm um entendimento, né? Mas Deus deixou ali dentro da palavra dele o que é que está acontecendo. Então aquele que tem o conhecimento da palavra sabe que tudo isso que está acontecendo é a palavra de Deus se cumprindo, né? Vou colocar o vídeo aí e vou falar a respeito dele. Já iniciou a diminuição dos dias. Veja como que as horas do relógio de 2025 está muito mais acelerado do que as horas do relógio de 1968. Realmente, o nosso tempo está acelerado. Eles aceleram o relógio para você não perceber a diminuição dos dias. Vem acontecendo lentamente devido à inversão magnética, mas você começa a perceber já. Porque hoje em dia as coisas, as tarefas do dia a dia passam muito rápido, passa que a gente nem percebe. Presta atenção no relógio. Você vê que o relógio de 2025 ele está muito mais rápido do que o relógio de 1968. Vou deixar para você prestar atenção. A diferença é nítida e grande, devido à diminuição do campo magnético da Terra. Já iniciou a diminuição dos dias, mas lentamente. Conforme o campo vai caindo lentamente, diminuindo o campo magnético da Terra, o dia também vai diminuindo e o relógio ficando mais rápido para você não perceber a diferença. Vou ler aqui um pedaço. E aí os irmãos que têm Bíblia em casa, procurem e acompanhem, lê, aperfeiçoa na palavra de Deus, o que Deus está mostrando para nós ficar cautelado, para nós ficar atentos, vigilantes no que vai acontecer, para que nós estejamos em pé na presença do Filho do Homem, quando ele vier arrebatar a igreja. Lá em Mateus 24, fala, dos sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo, que Deus deixou aqui para nós saber. E aí, o que eu quero dizer com esse vídeo que eu coloquei aí, é que o cientista fala do jeito que eles entendem, Mas porque eles não têm o conhecimento da palavra, porque senão eles iam ali, na palavra de Deus, no que está escrito. E aí aqui fala, E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se deles os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada naquele dia, no último dia. E estando assentado no Monte da Oliveira, chegando-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: Quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda? Então aqui Deus deixou sinais, da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo lhe disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvirei de guerras e de rumores de guerras. E olheis, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reinos, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Aí a pessoa fala: isso tudo já acontecia, mas não como está acontecendo agora, em grande escala, que fala reação em cadeia, uma atrás da outra. Acontecia antigamente, mas agora está
agravando ainda mais, porque a vinda de Jesus está perto, os sinais de Deus estão aí, e Israel é o sinal escatológico, né, da vinda de Jesus, que eu já falei aí. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aquele que leva a palavra, né, nós será odiado. Já está, né, cada vez mais sendo odiado, porque nós está levando a palavra, então nós será odiado por causa do nome de Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A iniquidade que fala é o pecado, que é abominável para Deus, né? Que é tudo aí que as pessoas fazem, né? Que da carne, a vontade da carne é iniquidade. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. O evangelho de Cristo tem que ser pregado a toda criatura, para que naquele dia não falar, ninguém me falou, ninguém me avisou, eu não ouvi falar de Deus, eu nunca ouvi falar. Então o evangelho de Cristo vai ser pregado a toda criatura, para que naquele dia todos estejam cientes de que foi falado, do que Deus deu oportunidade para ele ouvir a palavra, mas não quis aceitar de bom grado. E os que aceitarem vai ser salvo. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenta. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. A abominação da desolação é o anticristo, né? Quando ele se propagar. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Aqui esclarece, né, que aqueles que falam, isso tudo já aconteceu. E aqui esclarece, por que não haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, como nunca houve. Então nunca houve. O que eu quero falar aqui a respeito do relógio aí, é que aqui fala, ó, do vídeo aí que eu deixei, que fala do relógio, aqui fala, ó, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por isso que o dia está passando rápido, o ano está passando rápido, as horas estão passando rápido. Porque Deus está abreviando os dias para a vinda dele, porque senão nenhuma carne se salvaria. E Deus deixou aqui para a gente saber. Por isso que eu coloquei esse vídeo aí do relógio, falando, né, que o relógio está mais acelerado por causa disso aqui. Que Jesus está voltando, o relógio escatológico de Deus está acelerado para a vinda de Jesus, para arrebatar a sua igreja, os preparados, lavado e remido no sangue dele. Então vão nos preparar na presença de Deus. E para não ser enganado, nós temos que aperfeiçoar na palavra, porque quando o anticristo se propagar aí, e aqueles que não tiver pautado na palavra, vai ser enganado. E aqui fala, ó, então, se algum vos disser, eis que o Cristo está ali, ou aqui, ou lhe des crédito, porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Se possível, vai enganar até os escolhidos, aquele que não está pautado na palavra. Tem que estar aqui, ó, alicerçado na palavra, para que nós não seja enganado. E Jesus fala mais aqui, ó, eis que vou-lhe tenho predito, porquanto se vos disseres, eis que ele está no deserto, não saia, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do
Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E aqui fala mais, né, dos sinais da segunda vinda de Jesus, sinais da segunda vinda de Jesus em Mateus. Lê lá, gente, vamos aperfeiçoar na palavra. Deus deixou tudo pra gente saber, né, da vinda dele, de quando será essas coisas, de quando Jesus estiver perto de voltar, vai acontecer todas essas coisas. Então vamos aperfeiçoar na palavra. Eu quis deixar aí para os irmãos saber do porquê que o dia está acelerado, porquê que os anos estão passando rápido. Então é o relógio escatológico de Deus, da vinda de Jesus. Então vamos ficar atentos, vamos ficar ávidos, preparados, porque Jesus vem aí buscar a sua igreja. E como eu já falei em outros vídeos, que não vai subir de qualquer jeito, vai subir só os preparados, lavado e remido no sangue de Cristo, porque Deus fala para nós se santificar, nós se purificar, porque no reino de Deus não entra de qualquer jeito, bagunçado, lá não é bagunçado. Fala, seides como eu sou santo, porque quem vos chamou é santo, então sede santo, santificado. E sem santidade ninguém verá a Deus. Que fique essas palavras aí para os irmãos sejam tementes, temerosos às coisas de Deus. Nós temos que temer a Deus, não as coisas do mundo, não o que os outros fazem, mas nós temos que temer a Deus, somente a Deus, e obedecer a Ele. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus proteja e guarde todos nós do que está por vir na terra. E nós temos que apegar com Deus para nós ser guardados do que está por vir na terra. Glória a Deus, que Deus seja louvado.